Algumas produções sinistras de filmes de terror carregam lendas sombrias e eventos inexplicáveis que transcendem a própria ficção. Por trás das câmeras ocorreram uma série de incidentes estranhos, tragédias e coincidências perturbadoras, alimentando a crença de que certos filmes podem ser amaldiçoados. Vamos mergulhar nesse fascinante mundo para descobrir as histórias macabras por trás dessas produções e examinar o que torna esses filmes tão inquietantes e perturbadores para aqueles que se aventuram a assisti-los. É a série Filmes Amaldiçoados. I'm Dr. Francis Gross. I work as a pathologist. And over the past 20 years, I've compiled a library of the many faces of death. My travels have taken me all over the world, searching for the various situations that have dealt with our ultimate end. I've seen with my own eyes a myriad of experiences that have led me to a greater awareness of the living. We have developed a world that refuses to recognize our own destiny. Prepare yourself for a journey into a world where each new step may give you a better understanding of your own reality. For I am sure you will gain a new perspective from the many faces of death. Sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada de Filmes Amaldiçoados. Nesse episódio de hoje vou trazer para vocês sobre Faces da Morte. Esse filme extremamente polêmico, que foi obviamente banido em vários lugares, porque vendia como algo real, de fitas reais, né? De pessoas sendo mortas, acidentes bizarros, autópsias, cenas do não posso falar essa palavra aqui, né, galera? Da Segunda Guerra Mundial, ataques, quedas de aviões, simplesmente cenas muito gráficas, com muito gore e realmente mostrando ali na íntegra essas coisas extremamente bizarras. Durante décadas e décadas e décadas ficou a discussão: será que este filme realmente é uma obra real como vendia no marketing? Ou simplesmente é um filme fake, como por exemplo A Bruxa de Blair ali, né, galera? Então ficou realmente esse grande debate e vamos mergulhar a fundo nesse vídeo para podermos desvendar o que era real e o que não era real, ou era tudo real? Pois é, galera. Mas só para vocês entenderem um pouco, se vocês não conhecem este filme, uma breve sinopse para vocês entenderem qual é a história dele, né? O filme é um mockumentary sobre um patologista chamado Francis B. Gross, mostrando sua coleção de filmagens de mortes brutais, como uma espécie de fascínio em que ele tem com as variadas maneiras de morrer. Então, vamos dissecar a fundo e descobrir quais imagens eram reais ou quais não eram reais. Mas se elas não eram reais, será que elas foram baseadas em casos verídicos? Pois é, o que torna o filme praticamente 100% real, não é mesmo? Pois é, vamos discutir isso a fundo aqui. O diretor do filme, né, John Alan Schwartz, queria fazer um filme extremamente chocante. E para isso ele começou a reunir várias filmagens mórbidas e reais para fazer um filme como um grande compilado delas, né? E o filme foi lançado em 10 de novembro de 1978. E durante décadas e décadas e décadas mesmo, né? Esse filme foi vendido como real. E havia muitas e muitas discussões realmente. Será que as cenas eram verídicas? Será que não eram verídicas? Até mesmo lá no Reino Unido, esse filme entrou na lista de filmes proibidos, os video nasties, né? E ali, então, exatamente, fomentou cada vez mais a lenda urbana de que o filme era real. E ficou exatamente em toda nessa polêmica, toda nessa discussão durante décadas e décadas. E foi somente ali, né, dizem que em 2012, olha só, gente, muitos anos depois, né, em que o diretor realmente revelou a verdade sobre o filme, né? O diretor estava com uma doença terminal, ele achava que realmente iria morrer, mas então, nesse momento, resolveu revelar ao mundo que sim, galera, 60% do filme são imagens
reais, 60%, e 40% eram imagens fictícias criadas ali durante a produção do filme, mas que também foram baseados em fatos verídicos, né? O diretor não conseguiu filmagens reais desses acontecimentos e ali ele então resolveu recriá-las em filme. Pois é, ou seja, o que faz o filme é praticamente 100% real, não é mesmo? 60% das imagens são verídicas, pessoas reais que aconteceram mesmo, né? Mas 40% foram recriadas baseados em fatos reais. O que 100% praticamente o filme é verídico, não é verdade? Então eu vou trazer aqui para vocês exatamente as cenas que são reais, oficiais, né? E as cenas que foram recriadas, mas baseadas em fatos verídicos. Em relação às cenas verdadeiras, para pegar muito desses vídeos, o diretor e toda a produção do filme foram atrás de redes de notícias do mundo inteiro para comprar essas imagens. Ou seja, eles foram redes de notícias, foram ali pegando exatamente um grande compilado dessas imagens, comprando até mesmo, né, de vídeos de legistas, vídeos da polícia, vídeos de hospitais, de noticiários. Então o diretor e a produção foram exatamente pegando vários e vários vídeos ali, assistindo. Eram horas e horas e horas e horas de fitas, né? Que a produção teve que assistir a todas essas horas de fitas, selecionar, obviamente, os mais chocantes, os mais brutais, mais mórbidos, mais gráficos, para trazerem para o filme, né, galera? E os que eles não tiveram acesso foram recriadas. Mas então vamos aqui mostrar para vocês, não na íntegra, né? Eu vou mostrar graficamente essas cenas que são realmente muito brutais. O YouTube nem permite exatamente que eu traga essas imagens na íntegra aqui para vocês, mas uns pedacinhos ali só para vocês entenderem exatamente, né? E falar um pouco sobre essas cenas. Quais são as cenas verídicas, então, desses 60% do filme, né? Toda a cena da natureza é simplesmente real, com os predadores da natureza, os animais ali se predando. As cenas também dos índios são reais, né? Que os índios matavam os animais para poderem comer e também são reais. As cenas de caça também dos humanos em relação aos animais também são reais neste filme. Todas as cenas que tem cadáveres no filme também são reais. As cenas de autópsias desses cadáveres, cirurgias, também são reais, né? O culto da cobra também, que mostra no filme com aquelas pessoas lá usando dorgas em êxtase e as cobras junto com as pessoas também são reais. Todos os desastres naturais também mostrados no filme são reais. Os incêndios, as catástrofes que aconteceram também são reais. O acidente do descarrilhamento de um trem que matou várias e várias e várias pessoas também são reais, mostrando exatamente os corpos dessas pessoas debaixo das ferragens, catando os pedacinhos das pessoas também desse acidente de trem também é simplesmente real. A cena do cara pulando de paraquedas também é real, né? Mostrando ele simplesmente atingindo o chão com o barulho do seu corpo na queda no chão, mostrando na íntegra esse acidente também simplesmente é real. Todas as cenas da Segunda Guerra Mundial também são reais, dos soldados, das explosões, todas aquelas cenas lá, preto e branco, da Segunda Guerra, são simplesmente reais, né? A bomba atômica também. Também temos cenas do Holocausto, né, causada ali, né, pelos nazistas também, são simplesmente reais, mostrando o cemitério dos corpos dos judeus, mostrando os cadáveres deles mortos também, simplesmente reais. Cenas atrozes, cenas mórbidas demais. Esse filme também mostra muitas consequências de vários acidentes, né? Dentre eles, o famoso segmento do ciclista depois de um acidente, galera. Essa cena foi adquirida dos arquivos de um legista. E olha, pasmem, né? Supostamente, a irmã desse ciclista que foi morto nesse acidente, que mostra graficamente o corpo dele ali destroçado no meio da rua, é real, oficial, né? E a irmã, então, desse ciclista, supostamente,
ficou muito brava, né, em relação a isso, ameaçou até mesmo processar o filme por mostrar a imagem do seu irmão morto ali, jogado no chão ali com seus restos mortais. Olha só que pesado. Imagina, você vai assistir um filme, você vai ver exatamente um familiar seu, uma pessoa que você gosta, que ama, simplesmente ali, naquele acidente extremamente gráfico, né? É ético mostrar isso. Isso realmente é entretenimento, né? É muito mórbido. Pra quê? Sabe? Mostrar real, oficial, sabe? Acho um desrespeito com as pessoas que sofreram acidente e que morreram também, né? Mas essa cena do ciclista é uma das cenas mais, assim, polêmicas e mais famosas do filme. E muita gente se indagou, é real ou não é real? É real. Todas as cenas dos matadouros dos animais e tudo mais também são reais. A autópsia também do coração dizem que é real. Aquela autópsia ali, né, vendo realmente o coração batendo, com o peito aberto. Também dizem que essa cena também é real, adquirida de um legista ali, né, galera? Os diretores pagaram bastante para ter acesso a essas fitas todas, né? Mas eles simplesmente, galera, corriam atrás de filmarem acidentes também, né? Tanto que teve um momento que eles estavam durante a produção do filme, né? Eles foram fazer filmagens externas, mostrando ali a poluição do ambiente, do lago, de uma praia, etc., né? Fizeram essas imagens externas, até que notaram exatamente uma grande comoção nessa praia. E pasmem, era um acidente na praia que tinha acontecido. Ali um membro da equipe simplesmente correu para a produção e falou: gente, temos uma cena que a gente vai filmar na íntegra, exclusiva. Breaking news! Bora lá filmar. Exatamente, filmaram a cena. Mostra exatamente o corpo dele sendo resgatado ali pelos bombeiros. Então você vê realmente na íntegra o corpo dele saindo ali do mar, sendo resgatado, todo mundo ali olhando aquela cena, também simplesmente real demais. E pasmem também, né? Uma das cenas mais chocantes, brutais, de um grande, assim, foi um dos maiores acidentes de aviação nos Estados Unidos, que aconteceu durante a produção do filme, né? Eles estavam praticamente finalizando o filme e aconteceu esse grande acidente, um dos maiores desastres dos Estados Unidos, como eu disse para vocês. E ali o diretor falou: opa, temos que ter acesso a esse acidente, as imagens, não é verdade? Temos que ter acesso a isso tudo para a gente poder colocar no filme, né? E ali simplesmente o diretor ele foi atrás dessas cenas, galera. O acidente foi do voo 182 da PSA na Califórnia. Aconteceu em 25 de setembro de 1978, durante a finalização do filme. Esse avião, galera, ao aterrissar no aeroporto de San Diego, acabou colidindo com outro mais embaixo. As duas aeronaves, então, colidiram e caíram em um bairro residencial. Destruíram 22 casas, mataram 135 passageiros e 7 pessoas em solo, incluindo 2 crianças, galera. Foram simplesmente 144 pessoas mortas nesse acidente aéreo. E o diretor conseguiu as filmagens do acidente, dos aviões colidindo, caindo, né? Conseguiu até mesmo os áudios desses voos antes do acidente e colocou no filme, né? Durante a finalização da produção do filme, conseguiram esse acidente e falaram: opa, temos que colocar isso aqui no filme, e simplesmente incluíram essa parte, né, no clímax do filme e depois lançaram o filme nos cinemas, né? Então eles ficaram realmente muito atentos a tudo que acontecia ao seu redor para incluírem o máximo de coisas reais e também recentes e polêmicas, né? O acidente tinha acabado de acontecer, e 2 meses depois, praticamente, né? Já estava ali nos cinemas, ali para todo mundo ver na íntegra o acidente acontecendo, né? Então eles foram muito espertos. Outro vídeo também que conseguiram, galera, é de uma mulher também pulando do seu próprio prédio. Ou seja, né, uma mulher tirando sua própria vida
também aparece neste filme também é real. Dali eu penso, será que é ético fazer isso, gente? Será que realmente tem necessidade dessas coisas? Eu sei que quer fazer para chocar, para entretenimento, mas isso é entretenimento mesmo? A mesma pergunta que eu fiz para vocês no primeiro episódio, será que isso é entretenimento mesmo? Será que é realmente necessário? Será que precisamos disso, gente? Será que o mundo já não é tão violento, tão macabro, tão mórbido, tão brutal, que a gente liga a televisão, a gente vê o noticiário, esparrama sangue para tudo quanto é lado da sua casa ao assistir uma televisão? Será que a gente quer ver isso exatamente nos cinemas? Será que a gente quer ver essas imagens reais na íntegra acontecendo ali num filme, galera? Sabe? Será que a gente realmente precisa disso? Né? Mas, como eu disse, 60% reais, 40% fictícias. Então, bora ver quais são cenas fictícias. O diretor do filme e o roteirista queriam incrementar o filme, e então usaram algumas cenas reais como inspiração para criarem as suas, além, obviamente, de ideias mirabolantes entre eles. Eles então contrataram atores, alugaram locações ali para suas filmagens e durante um mês, então, foram fazer essas filmagens extras para o filme, para incrementar exatamente o filme, galera. Então vamos lá mergulhar sobre essas cenas fictícias. O ataque do crocodilo é uma cena fictícia. A decapitação também lá do filme também é uma cena fictícia. O culto canibal também é uma cena fictícia, com o próprio diretor interpretando o líder do culto, né? Ou seja, temos um culto da cobra, né? Ali também uma cena grotesca, né? Que é verdade, e temos aí esse outro culto, né, de sacrifício, mas que é mentira, né? Mas temos duas cenas. Essas duas cenas também extremamente polêmicas, junto com a cena do ciclista, né? E junto também com esse acidente de avião aéreo lá nos Estados Unidos. Essas 4 cenas são as cenas mais polêmicas, mais chocantes e mais famosas exatamente do filme, né? 2 são reais, 2 são fictícias. E dentre elas, então, nós temos a da cadeira elétrica, né? Essa cena da cadeira elétrica é fictícia, é mentira. Mas o diretor queria uma cena real. Sim, ele queria filmar uma pessoa sendo ali eletrizada numa cadeira elétrica, sofrendo uma pena de morte e morrendo, né? Ele queria filmar uma cena real e colocar no filme, mas por conflitos de agenda não teria nenhuma pena de morte na época em que o filme estava sendo produzido. Por conta disso, se tivesse uma pena de morte ali, né, de um criminoso ali nos Estados Unidos, né, numa cadeira elétrica, obviamente o diretor, toda a equipe iriam marcar para estarem presentes nessa cena, iriam filmar essa cena na íntegra e ia colocar no filme. Verídica, né? Como eu disse para vocês, eles também estavam buscando cenários para eles próprios criarem veridicamente essas cenas. Como não conseguiram, exatamente foram recriar ali no filme. Então, assim, essa cena da cadeira elétrica é uma das mais famosas e icônicas do filme, né? E que gerou realmente muitas discussões durante anos se era verídica ou não, e agora simplesmente não é. Mas eu acho que uma das mais grotescas, piores, macabras, pesadas, mais chocantes, mais perturbadoras de todas, e que a galera falou que simplesmente passou muito do limite, essa cena é mentira, né? Aquela cena, então, que nós temos da morte do macaquinho. Nossa, eles gostam de ficar matando animal em filme para entretenimento, né? Pelo menos isso aqui é mentira. Mas se você for olhar no episódio anterior, né, da semana passada, vão lá assistir, galera, que tá muito interessante, muito perturbador, né? Eles mataram animais reais durante as filmagens, né? No episódio anterior que eu trouxe para vocês. Pelo menos aqui tiveram um tato de fazer um animalzinho ali fake e não fazendo realmente na íntegra, né? Porque temos essa cena exatamente, galera, dos turistas no Egito ali, matando e comendo o cérebro de um macaco, né? Como eu disse, essa cena é uma das mais controversas e nojentas. O diretor disse que a filmagem foi feita num restaurante marroquino nos Estados Unidos,
usaram atores e efeitos práticos para usarem como macaco e o seu cérebro e o sangue. Ou seja, essa cena então, deles lá matando o macaco e comendo o cérebro dele e simplesmente descrenchando o macaco todinho na cena, é falsa, né? É falsa. Pelo menos isso, né, Guilherme? Porque fazer isso com um animalzinho ali e simplesmente lançar no filme como entretenimento, como arte, como cinema, não, né? Pelo menos aqui tiveram um pouco de tato, né? Não querendo simplesmente passar pano para tudo que fizeram anteriormente aqui, de tudo que eu falei para vocês, o que era real, né? Então, assim, temos essas cenas então, galera, tá aqui simplesmente desmistificado em relação ao filme e tudo mais, né? Nem todas realmente são reais. Obviamente, algumas foram baseadas em fatos reais, mas, né? Enfim, comentem aqui o que vocês acham sobre essas cenas. Mas não para somente aí, né? Infelizmente, a polêmica em relação ao filme, verídico, não verídico, já foi desmistificada aqui exatamente, galera. Mas o filme gerou muita polêmica. E 2 casos simplesmente perturbadores aconteceram, principalmente de um assassinato de um garotinho de 14 anos por causa deste filme. Nossa, pra quê? O primeiro caso aconteceu em 1985. Um professor de uma escola na Califórnia forçou os seus estudantes a assistirem ao filme. 2 das garotas, Diane Feiss e Sherry Forget, ficaram extremamente traumatizadas e os seus pais processaram a escola, que ali então, né, simplesmente deram para os pais das garotas, né, para os familiares das garotas, $100 mil, né? Ou seja, gente, o professor, ele foi passar o filme em sala de aula para adolescentes. Pra quê, né? Simplesmente falou assim num dia, olha, vocês vão assistir esse filme aqui, vocês têm que ficar aqui assistindo. Colocou em sala de aula, os alunos não gostaram, queriam ir embora, ameaçaram ir embora. O professor prendeu os alunos em sala de aula para assistirem a este filme. Pra quê? As 2 garotas comentaram mais tarde sobre isso, como o filme simplesmente as traumatizaram durante a vida inteira. Elas nunca tiveram exatamente acesso à morte, a essas cenas, ao luto, né? Sobre esses assuntos, né, galera? Esses são assuntos, assim, que precisam ser tratados com cuidado, né? O luto, a morte, a perda de um ente querido, de alguma pessoa, são assuntos que precisam ser lidados de maneiras cautelosas no âmbito familiar, dentro de casa, né? Para ensinar exatamente como lidar com esses aspectos, não simplesmente vendo filme gráfico. E elas disseram que marcaram muito a vida delas. E o filme mudou exatamente toda a perspectiva que elas tinham em relação à vida, em relação à morte, e que realmente precisaram fazer terapia para poder lidar com todos esses sentimentos que marcaram elas durante essas vidas todas, né? E pasmem, galera, o diretor não foi demitido, olha isso. Ele foi suspenso da escola. Não entendo, sinceramente, não consigo entender por quê disso, sabe? E o diretor disse sobre isso, ele até falou, gente, esse filme não é para adolescentes, esse filme não é esse tipo de público, não são para essas pessoas, sabe? Essas pessoas não são preparadas para poderem assistir este filme, né? O diretor também ficou extremamente chocado que o professor não foi demitido. Ele falou, gente, o professor tinha que ter sido demitido sim, não só suspenso, sabe? Que bizarro. Pra quê? Com qual finalidade? Sabe? É uma pessoa mórbida, é uma pessoa que gosta disso e quer fazer com que outras pessoas assistam com ele, sabe? Como se fosse uma espécie de prazer de ver as outras pessoas sofrendo, assistindo esse filme, né? Enfim, vai entender. Pode ser um tipo de sociopatia, psicopatia, não sei, não sou psicólogo, mas tem alguma coisa ali por trás, gente, para ele poder achar que isso é realmente uma coisa muito legal de fazer, né? E o pior iria acontecer também um ano depois, em 1986. Rod Matthews, um menino de 14 anos de Massachusetts, lá nos Estados Unidos,
atraiu um colega de turma chamado Sean Ouellette à floresta e bateu no garoto com um taco de beisebol até a morte, galera. E esse garoto também tinha 14 anos, os dois tinham 14 anos. Rod Matthews, né, que é o assassino, tinha 14 anos. E o Sean, né, o garotinho que foi morto por ele, também tinha 14 anos, né. E ali, o Sean, ele ficou desaparecido por 3 semanas. Né? A polícia foi atrás do garoto Rod Matthews, do assassino. Ele falou que não sabia de nada, não conhecia nada, não tinha ciência disso. Né? As familiares ficaram procurando o garoto cerca de 3 semanas de desaparecimento até que acharam o corpo do garotinho, gente, 3 semanas depois. Rod Matthews, obviamente, foi preso, né? E ele comentou por que fez isso. Ele decidiu que queria fazer isso depois de ter assistido ao filme Faces da Morte, porque ele tinha curiosidade de matar alguém. Galera, esse garoto, Rod Matthews, ele foi um dos primeiros casos do estado, né, dos Estados Unidos, em que um menor de idade foi julgado como adulto. Gente, o caso foi tão mórbido, mas tão pesado, mas tão perturbador para a época, que ele foi julgado como adulto tendo 14 anos. E ali no ano de 1988, 2 anos depois, quando o garoto tinha 16 anos, ele foi, galera, julgado e ganhou a pena de prisão perpétua. Um garoto de 16 anos vai passar a vida inteira na cadeia e com certeza irá morrer nela. Ou seja, pra que curiosidade de matar alguém para ver como que é? Curiosidade custou sua vida inteira também preso, né? Rod Matthews, durante esses anos todos, tentou exatamente pedir condicional 4 vezes, né? Sendo a última vez em 2022, recentemente, e foi negado todas as vezes. Ou seja, todas essas 4 vezes ele pediu condicional para poder continuar, né, a sua pena em regime aberto ou semiaberto. Todas essas 4 vezes foram negadas. E a última vez em 2022, muito recente, né? 2 anos atrás, foi negado todas as vezes. Ele continua na cadeia até os dias de hoje. Óbvio, né? Pelo amor de Deus. O diretor até comentou sobre isso e ficou muito chateado. Ai, que pecado, diretor. Ficou muito chateado, falando que não pode culpar o meu filme. Pessoas más vão cometer seus crimes, não importa o que for. Eu fico triste que Matthews disse, foi Faces da Morte que me fez fazer isso. Mas se eu acredito nisso, se Faces da Morte não existisse, queria pará-lo de fazer isso? Não. Ok, né? Obviamente é uma pessoa bem psicopata, que tendo filme ou não tendo um filme, obviamente iria fazer isso. Mas obviamente ele queria culpar o filme para ver se amenizasse um pouco aquele sentimento dele de culpa, né? Obviamente ele iria fazer isso de uma forma ou de outra, né, galera? Mas é exatamente o que o Billy fala, né? Os filmes não criam assassinos, né? Os filmes deixam os assassinos mais criativos. Don't you blame the movies! Movies don't create psychos! Movies make psychos more creative! Mas a polêmica não termina por aí, né? Porque durante a produção do filme também tivemos algumas polêmicas, né? Como o marketing do filme era muito focado na questão de que, olha, esse filme é real, é verídico. E ali, obviamente, para manter a veracidade desses fatos, eles não poderiam dar créditos a quem fez o filme. Ou seja, né, as pessoas que trabalharam durante a produção, toda a equipe não receberam créditos. Nem os atores do filme receberam créditos para manter essa questão de veracidade, galera. E ali, muitos membros da equipe de efeitos visuais, principalmente, começaram a expor o filme e pegar os créditos pelos seus trabalhos. Muitos deles não eram nem sindicalizados na época, não receberam os créditos, já que o filme se vendia como real e não podia exatamente ter seu nome atrelado a esse projeto. E, obviamente, né, deu essa treta toda. Depois de algum tempo, obviamente, eles foram ali serem creditados no filme, né, os atores, tanto os membros da equipe e tudo mais, né? Ou seja, gente, é muito problema, muita questão. Pra que fazer isso? Tem necessidade disso?
Além disso, né, galera, como eu disse pra vocês, o filme obviamente foi banido em vários países. Assim, o filme, né, ele faz um marketing falso também, né? Ele também quer vender a ideia de que o filme é banido, é pesado, é isso, é aquilo. E ali o filme fala, nossa, foi banido em 46 países. Foi mesmo? Não, não foi. Extremamente exagerado, né? Não foi banido em 46 países. Foi banido em alguns? Com certeza. Mas em 46, não foi, né, galera? Como eu disse pra vocês, esse filme entrou na lista dos Video Nasties, né, Movie Nasties, lá no Reino Unido, né, que exatamente o Reino Unido, ele teve um ato ali de lei que eles colocaram várias listas de filmes, vídeos, realmente polêmicos, macabros, mórbidos, brutais, etc., que eram banidos do país. O filme anterior entrou também nessa lista, né, o Holocar do episódio anterior. Esse também entrou na lista do Reino Unido, então obviamente esse filme foi banido no Reino Unido durante muitos anos, né? Mas não somente no Reino Unido. Na Austrália também foi banido, na Nova Zelândia, na Alemanha também foi banido. Só que o filme, galera, foi muito bem, fez muito sucesso, né? Obviamente as pessoas ficaram curiosas, todo o marketing, toda a polêmica, tudo exatamente em relação ao filme deixa as pessoas curiosas. As pessoas querem assistir a esses filmes, né? Obviamente, querem ver, é real ou não é real? E ali o filme fez muito, mas muito sucesso. E como eu digo pra vocês, né, tudo que faz sucesso ganha o quê? Sequência. E tudo que faz mais sucesso ainda vira o quê? Uma franquia. E o filme ganhou 5 sequências ao longo dos anos. Ou seja, temos 6 filmes de Faces da Morte. Pasmem, galera. Pasmem, né? Tudo bem que os últimos eram exatamente compilados dos melhores momentos, enfim, né? Mais 6 filmes. E agora nós vamos ganhar o quê? Um reboot. Olha isso, gente. O reboot já está em produção. Acho que já está até filmado, né? Posso trazer novidades sobre esse filme aqui pra vocês, mas vamos ter um reboot recentemente, galera. Eita, pra quê, não é verdade? Mas comentem, vocês já tinham ouvido falar sobre esse filme Faces da Morte? O que vocês acham exatamente sobre isso? Eu sempre deixo uma discussãozinha aqui pra gente nos comentários. Será que vale a pena esse tipo de entretenimento? É entretenimento ou é mau gosto mesmo, né, galera? Será que a gente precisa disso? Pois é, fica realmente o questionamento aqui, né? E todas as polêmicas que envolveram esse filme logo depois, né? Comentem aqui, galera, dê um like nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo, se vocês estão gostando bastante dessa segunda temporada. E se essa segunda temporada tiver muito sucesso, vem a terceira. E a terceira a gente pode sair exatamente desse universo de terror e expandir para outros filmes amaldiçoados que não são de terror, que temos outros bem legais, olha, Mágico de Oz, Superman, enfim. Pode ser um assunto para a terceira temporada, então assistam, dê um like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Vão assistir lá o episódio anterior, assistam também a primeira temporada, que está muito boa. Vou deixar os links dos vídeos aqui no card, no final desse vídeo, para vocês assistirem. E até o próximo sábado com As Fitas de Poughkeepsie. Eita, esse filme virou uma lenda urbana.